Olá pessoal, estamos de volta aqui no Show Matemático com mais um vídeo especial para você. Especial porque neste mês de abril de 2017 estamos completando 400 anos da morte de John Napier. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o professor Dr. Irã Abreu Mendes, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai conversar conosco e falar um pouco a respeito dos trabalhos de John Napier. Bem, Benedito, antes de fazer meu comentário, eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre o assunto, uma vez que eu tenho estudado um pouco sobre a história do John Napier. O seu trabalho tem um trabalho já em andamento, quase para ser publicado ainda este ano, sobre o trabalho do John Napier e suas implicações na escola, na sala de aula, no ensino de matemática. Mas o que eu posso dizer, meu comentário geral, é que o trabalho do John Napier teve uma importância muito grande para a matemática, tanto desde o século XVI até os dias atuais. Principalmente porque pela capacidade que ele teve de criar uma relação entre duas operações para facilitar os cálculos matemáticos de grande volume na época, no tempo das grandes navegações e numa situação em que não havia possibilidade de cálculo de fazer operação com números muito grandes. Então, John Napier, influenciado pela matemática mais antiga e a matemática da Idade Média, principalmente do trabalho de Lucas Pacioli, ele vai criar o que depois vai ser denominado de número da razão, que
no termo dado significa logaritmo, exatamente o número da razão, justamente por ele ter estabelecido uma relação entre a operação de adição e a operação de multiplicação, de modo a estabelecer essa correspondência entre essas duas formas de representar os números e aí favorecer os grandes cálculos. Esse trabalho do John Napier vai influenciar muito no decorrer da nossa história, tanto a ciência quanto a tecnologia, principalmente no que diz respeito à criação das calculadoras, a criação dos computadores, que são coisas que na atualidade são de extrema importância para a ciência contemporânea. Nos dias atuais, quem faz uso de um computador está se beneficiando involuntariamente com a mecanização histórica dos cálculos que ocorreu ao longo de muitos séculos. Cerca de uns 500, 450 anos atrás não era bem assim. O cálculo estava centrado na mão de pouquíssimas pessoas, ou seja, de especialistas bem treinados para executar esses cálculos. Por isso que pensadores e principalmente matemáticos dedicaram um longo do seu tempo para pesquisar e criar mecanismos de cálculos que facilitassem as operações de cálculo, que ficassem de uma maneira mais suave e livre de erros. Foi assim que John Napier, com esta preocupação, em 1617, publicou um livro chamado Rabidologia. Lembra que ele publicou antes um livro sobre logaritmos. Este livro sobre rabidologia, ele publicou em 1607, ele apresenta 3 instrumentos de cálculos que facilitam a mecanização desses cálculos e tornam o cálculo mais acessível para todas as pessoas. Nós vamos apresentar aqui estes 3 instrumentos, somente apresentados. O funcionamento deles nós faremos em vídeos posteriores. Bom, então Napier fez 3 instrumentos. O primeiro deles é o que nós chamamos de ossos de Napier, como você vê aqui o conjunto dos ossos de Napier. São formados por barras, daí que vem o nome rabidologia. Barras ou varas de cálculos ou varas de estudo. São formados por diversas varas numeradas, de 1 a 9, com um índice aqui. E você vê nas diagonais os números e soma e faz o cálculo com ele. Este foi o mais popular de todos. Tinha pessoas que tinham até um desses, uma versão de bolso para fazer cálculos em todos os lugares. Ele faz também, além da multiplicação, da divisão, ele faz raiz quadrada e faz também raiz cúbica. Foi muito popular esse instrumento por ser bem mais fácil de fazer. O segundo instrumento é chamado de prontuário de Napier. Está no seu livro como prontuário, formado por 2 tipos de tiras. Essas numeradas aqui, você pode organizar o número que você quer fazer o cálculo. Por exemplo, eu quero somar 400, multiplicar 432 vezes 2. Aí eu pego a outra régua da horizontal, coloco aqui, o resultado vai aparecendo. Se for, por exemplo, vezes 21, eu ponho aqui e os cálculos vão aparecendo nas diagonais. Já é um avanço dos ossos de Napier. E por último, ele fez também um outro instrumento que é apresentado também no seu livro, na parte do apêndice, que é este aqui num tabuleiro de xadrez, chamado aritmética local, popularmente conhecido como ábaco de Napier. Ele usa os números de base 2, ou seja, o código binário, mesmo 100 anos antes de eles serem popularmente conhecidos. É 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ele usa umas pedras para marcar esses números e movendo essas pedras na diagonal, na vertical ou na horizontal, ele faz cálculos. Então são esses 3 instrumentos que futuramente nós apresentaremos em vídeos separados. Até lá! Bem, professor, como é que na sala de aula o professor pode trabalhar com os alunos a partir desses mecanismos de cálculos criados por John Napier? Bom, o que eu posso te dizer, Benedito, pela experiência que eu tenho, pelos estudos que eu tenho feito, é que os trabalhos de Napier, eles trazem muita informação
que no decorrer da história foi desprezado pelos professores de matemática, pelos matemáticos e pelos professores de matemática, e que hoje podem ser retomados não como informação histórica para ser oralizada na sala de aula, mas como informação que pode ser materializada na forma de materiais didáticos manipulativos, onde nesses materiais didáticos existam princípios, propriedades e conceitos relacionados às operações para serem aprendidos pelos alunos de maneira mais concreta. As barras de Napier são um exemplo básico disso, de como o professor pode mostrar o processo de multiplicação de uma maneira operacional, mecânica, mas associada a ela estão propriedades e princípios aditivos e multiplicativos relacionados entre si. O mesmo vai ocorrer com todos os tipos de régua de cálculo, também advindos do princípio dos logaritmos criados por Napier. Então, se o professor tem uma pluralidade de materiais didáticos explorando o mesmo conceito, as mesmas propriedades, os mesmos princípios, que são todos relacionados aos logaritmos, ele abre possibilidade de o aluno ter uma compreensão mais ampla do assunto. Agora, para isso, o professor precisa aprender a confeccionar o material, saber a hora certa de utilizá-lo e a hora certa de relacioná-lo com os conceitos matemáticos que estão estabelecidos nos livros didáticos. Caso contrário, ele não consegue fazer conexão entre os conteúdos dos livros didáticos e as informações advindas da história para ampliar a compreensão do aluno. Bem, depois desta aula, desta viagem no tempo, voltando a 400 anos, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Irã Abreu Mendes pela sua participação, a sua contribuição nos esclarecimentos a respeito de John Napier. Ok, obrigado, Benedito. Até a próxima, pode contar comigo novamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Curta aí o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, divulgue e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima.